Quero estar saudando os irmãos com a paz do Senhor. E quero aqui estar deixando a palavra para os irmãos que se encontram no livro de 1 de Reis, capítulo de número 19, verso de número 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias, diz-lhe: assim me façam os deuses, e o outro tanto, se de certa manhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O texto qual nós lemos vai falar acerca de Elias, um homem que teve várias experiências com Deus. Interessante que depois que Elias ele convoca os profetas de Baal e disse que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus de Israel. Os profetas de Baal clamam e nada acontece. E a gente vai ver que Elias, ele pega um altar que estava esquecido, e restaura aquele altar. E Deus manda fogo do céu, e todo Israel ali presenciou que o Deus de Elias, ele era o verdadeiro Deus. Acabe vendo esse acontecimento, Acabe vai chegar até Jezabel e vai dizer que Elias matou todos os profetas de Baal. Então Jezabel vai mandar mensageiro até Elias, ameaçando ele de morte. Mas o que me chama a atenção no texto é que Jezabel não foi até Elias. Jezabel mandou alguém falar. E por ouvir as ameaças de Jezabel, Elias foge. Você reparou aqui no texto que Elias só ouviu do mensageiro. Por ele ouvir que ele seria morto, ele foge. Você já reparou que tem muita gente assim? Que parou de caminhar porque ouviu alguém falar? Você já reparou que o diabo sempre envia alguém para poder falar? Elias deu ouvido ao mensageiro. Você já reparou que tem um monte de mensageiro do diabo, de Jezabel, que chega até a mim, a você e a você só para dizer: ó, fulano de tal disse isso de você? Fulano de tal falou de você? Fulano de tal falou que não gosta? Você já reparou que tem muita gente que está parando na caminhada porque ouviu falar? Você já reparou que tem muita gente parando de caminhar porque ouviu alguém falar dele? A gente vai ver dentro da igreja que tem muita gente querendo entregar um ministério. Tem pessoas que estão querendo parar de pregar. Tem pessoas que estão querendo parar de louvar. Ah, irmã, eu vou parar porque eu ouvi alguém falar. E quantos estão paralisados porque ouviu alguém falar? E ouvindo alguém falar, Elias foge para o deserto. E você vai reparar que Elias deixa alguém para trás. Você já reparou que você não pode parar, minha filha? Senão tu vai deixar alguém para trás. Elias deixa seu moço para trás. Você já reparou que sempre aquele que está correndo de uma chamada, porque ouviu, ou correndo daquilo que ouviu falar, sempre deixa algo para trás? Ele vai para o deserto e ele encontra um pé de zimbro.
E ali Elias então pede a Deus a morte. Senhor, me mata. Chega. E quantos estão assim? Porque ouviu falar, fugiu e pediu Deus a morte. Pediu Deus para tirar um ministério. Aí a Bíblia diz que Elias dorme. E a Bíblia diz que o anjo acorda Elias. E a Bíblia diz que tinha uma botija com água, cheia de água, e pão assado na brasa. Deus estava dizendo para Elias que aquele pão assado na brasa é a lembrança ou qual a experiência que Deus deu a ele de derramar fogo do céu. Sabe por que tu não vai parar? Tu não lembra da experiência que Deus te deu, não? Alguém olha para você e não sabe daquilo que Deus te deu. Não sabe da sua história. Tu não vê que tu tinha tudo para parar lá atrás, não parou? E vai parar agora porque ouviu falar? Vai mesmo? Vai deixar o ministério porque ouviu alguém falar? Vai parar de pregar, de cantar porque ouviu alguém falar? Tu não lembra da experiência que Deus te deu? Ninguém sabe, né, minha filha? Ninguém sabe da experiência que Deus te deu e tu vai parar? Lembra da experiência? E a Bíblia diz que ele come e dorme novamente. Quantos estão assim? Vem pro culto na quarta, vem pro culto na sexta, vem pro culto no domingo, come da palavra e volta a dormir na segunda. Se tu se encontra assim, eu creio que hoje Deus vai te tirar dessa situação. Sabe por quê? Porque quando Elias come e dorme novamente, o anjo acorda Elias. O anjo não vai deixar você dormir. Deus não vai deixar você dormir. Tu vem para a igreja, chega na segunda, tu dorme de novo, Deus não vai deixar dessa vez você dormir. Quando tu for dormir novamente, Deus vai te sacudir, Deus não vai deixar. E a Bíblia diz que Elias levanta e come. E com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites. Aí sabe para onde que ele vai? Para dentro da caverna. Ei, a caverna não é o teu lugar. Elias foi para a caverna. O interessante é que quando ele está dentro da caverna, Deus vai dizer: o que fazes aqui, Elias? Isso aqui é interessante. Porque para mim dizer para uma pessoa o que fazes aqui, eu tenho que estar no mesmo ambiente do que ela. Se Deus estivesse do lado de fora da caverna, Deus teria que dizer: o que fazes aí, Elias? Mas quando Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Deus estava no mesmo lugar do que Elias. Aí Deus está dizendo pra gente aqui: lembra que tu trancou teu quarto? Eu vou trancar meu quarto que aqui ninguém entra, porque eu quero morrer. Já que Deus não me mata, eu quero morrer. Assim foi o Elias. Já que o Senhor não tira minha vida, eu mesmo a tiro dormindo, mas Deus não vai deixar. Quando tu se tranca no quarto, tu disse: aqui ninguém entra, aqui ninguém vai entrar, aqui ninguém vai ver meu choro, aqui ninguém vai ver meu desespero, aqui ninguém me incomoda. Aí tu diz pra alguém: não me incomoda, não deixa ninguém me incomodar. Aí tu tranca a porta do quarto achando que ninguém vai entrar. Aí quando tu deita, pedindo Deus a morte, vem aquela voz: é você mesmo que Deus está falando. O que fazes aqui? O que fazes aqui?
Você já viu aquela noite que tu tem vontade de morrer? Que tu ficou com vontade de entregar o ministério, não queria mais cantar, não quer mais pregar, não tem mais força para fazer a obra. E chega naquele momento que tu tranca no teu quarto e diz: aqui ninguém me incomoda, e vem aquela voz: o que fazes aqui? É porque Deus está no mesmo lugar do que você. Tu achou que estava sozinho mesmo, minha filha? Tu achou que Deus não viu aquela oração na madrugada? Tu achou que quando tu chorou Ele não estava lá? Tu achou que quando tu pediu para morrer Ele não estava lá? O que fazes aqui? Hoje é dia de Deus tirar pessoas da caverna. O que fazes aí? O que fazes aqui? Porque no momento que você está no seu quarto, ninguém está vendo. Lembra aquela madrugada que não tinha voz nem para poder orar? A sua oração foi as suas lágrimas. A sua oração foi a tua lágrimas que rolava porque tu não tinha nem força para poder abrir a boca. Aí tu diz: é hoje que eu morro, é hoje que eu acabo com a minha vida, é hoje que eu largo tudo. Aí naquele momento vem aquela voz: o que fazes aqui? Quando Deus diz o que fazes aqui, é porque mesmo no teu desespero, mesmo tu trancando a porta, o homem não pode entrar, o teu familiar não pode entrar, mas Deus pode. Não tem porta que impeça o Senhor de entrar. Talvez tu se encontre dentro de uma caverna, mas Deus vai te tirar daí, minha filha. Deus está dizendo para você: o que fazes aqui? Hoje é dia de sair da caverna. Onde o homem não pode entrar, o Espírito Santo de Deus pode. Não para porque tu ouviu falar. Não entrega teu ministério porque tu ouviu falar. Porque tem gente parando porque ouviu falar. Esse é o desejo do diabo. Te mandar mensageiro